Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do efeito de solo. Quando um avião voa muito perto da superfície sólida ou líquida, ocorre uma mudança no fluxo de ar, porque este não pode ter uma componente vertical na superfície. O plano do solo, a água apresenta restrições ao fluxo de ar e provoca modificações nos filetes de ar antes e depois do aerofólio, e nos aerofólios na ponta da asa, e nos vórtices na ponta da asa, como se vê na figura 22.1. Então a parte superior do aerofólio vai ter a diferença de pressão. Bom, então você pode observar que nessa imagem abaixo, nessa primeira figura, ocorre o efeito de solo. Já nessa segunda não tem o efeito de solo, tudo bem? E o que seria esse efeito de solo? Você pode observar que não tem filetes de ar que passa no intradorso do aerofólio, somente no extradorso do aerofólio. Isso faz com que crie uma diferença de pressão ainda maior do que sem um efeito de solo, porque os filetes de ar passam no extradorso e aí sim dá a diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso. Já na segunda imagem aqui, também ocorre a mesma coisa, porém tem os filetes de ar que passam no intradorso do aerofólio. Isso faz com que diminui a pressão do aerofólio, mas tem a diferença de pressão da seguinte maneira. A parte superior do aerofólio, que seria o extradorso, em comparação com a parte inferior do aerofólio, há uma diferença, uma redução de pressão muito maior, e assim faz com que o avião suba. Isso referente a essa imagem aqui abaixo. Agora, referente à imagem aqui em cima, você pode perceber que a parte do intradorso não tem o filete de ar. Isso faz com que essa diferença de pressão seja ainda maior em comparação com a imagem de baixo, tudo bem? Então, só para concluir, o efeito de solo é uma diferença de pressão ainda maior que ocorre no intradorso e no extradorso do aerofólio, em comparação com o de baixo, tudo bem? Na presença do efeito de solo, o avião se comporta como se tivesse subitamente, aumentando seu alongamento. Em outras palavras, os vórtices e a inclinação dos filetes antes e depois do aerofólio são reduzidos, diminuindo o arrasto induzido e aumentando a sustentação. Para que o efeito do solo seja significativo, a asa deve estar muito próxima do solo, no máximo uma envergadura. Consideramos um fato que já ocorreu inúmeras vezes na vida real: o piloto decola com um avião muito pesado. À medida que o avião corre a pista, apesar de não ter chegado à velocidade prevista no manual de voo, o piloto sente que já pode rodar o avião e retirá-lo do solo, e o faz abruptamente. Como deseja subir com o maior ângulo de subida, ele cruza numa velocidade próxima de stall, mas quando o avião deixa a influência do efeito de solo, o arrasto induzido aumenta drasticamente, enquanto a sustentação decresce, e o piloto percebe então que o avião não pode mais subir. Ao contrário, principia a descer e volta ao solo. O piloto fica feliz se isso ocorrer dentro da pista e o trem de pouso não estiver recolhido. Bom, como você já deve ter percebido, o efeito de solo só ocorre no solo. Quando você descola o avião, o filete de ar começa a passar no intradorso do avião. Isso faz com que a sustentação, em comparação com o efeito de solo, diminui. E assim o avião cai, porque ainda não tem a velocidade suficiente para poder descolar e para poder ter uma sustentação favorável em relação ao peso do avião. Tudo bem? Turbilhonamento de ponta de asa. Para produzir sustentação, a pressão do intradorso é superior à do extradorso, e o ar do intradorso nas proximidades da ponta da asa vaza para o extradorso, produzindo vórtices responsáveis pelo aparecimento do arrasto induzido. Então, os filetes de ar do intradorso vazam para o extradorso, e quando isso ocorre, gera o turbilhonamento e assim gera o arrasto induzido. A esteira da ponta da asa tem a tendência de descer, ou seja, perder a altura, mas persiste no ar por alguns minutos, dependendo do vento. Para vento leves de 3 a 7 nós, os vórtices podem permanecer na área de toque e derivar para a trajetória de decolagem ou aterragem de outro avião, ou mesmo sair para uma pista paralela. Os aviões pesados podem produzir vórtices no voo, especialmente na aproximação. Os vórtices tenderão a perder a altura lentamente e seguir na direção do vento. O que vocês têm que entender aqui é que todo avião gera vórtices, e os grandes principalmente, e também principalmente na aterragem, ou seja, no pouso. E tem a demonstração do que eu falei nessa imagem. Nessa primeira figura, você percebe que esse avião pequeno descolou antes do vórtice chegar nele. Ou você pode fazer isso, ou então você pode fazer o que tem no segundo, que é esperar
o turbilhonamento passar. Quando ele passar, aí você sobe com o avião, tudo bem? Na decolagem. Ao decolar após um avião grande que acabou de decolar, inicia a decolagem bem na cabeceira, de modo a sair do solo numa área bem antes do ponto de rotação do avião pesado, ou da posição onde estão os vórtices da asa. Bom, você percebe que agora está se referindo ao pouso. Você percebe que nessa imagem, na primeira figura, o avião foi antes do vórtice, então o vórtice passou e ele desceu. Já na segunda, ele descolou antes, porém, até o vórtice chegar até ele, ele já aterrou, tudo bem?